Tudo bem? Muito obrigado por ter dado play, bem-vindo ao dia 2 desse desafio de 100 dias, 100 capítulos. Você já tá vendo o livro aqui. Aqui, isso. Já tá vendo o livro aqui, Oração Timothy Keller. Um livraço, é verdade. É um dos livros mais legais que eu li do Tim Keller até agora. E o tema é muito legal. Mas eu vou te dizer, aqui, vou fazer uma leitura do capítulo 12 e vou explicar para você por que você deve começar pela quinta parte. Mas antes, gostaria muito que você não esquecesse de curtir o nosso canal. É muito importante compartilhar se é útil para você, se está sendo bom para você. Não deixe de dizer para as outras pessoas que tá legal, que tá bom, que é importante, que é... Opa, aqui, ler e compartilhar. Muito obrigado por você estar fazendo parte desse movimento que nós estamos levando aqui no YouTube. Você faz parte disso. Vamos voltar aqui o livro, é isso aqui. O livro Timothy Keller, Oração, Experimentando a Intimidade com Deus, editora Vida Nova. É um ótimo livro. Mas vamos então ao comentário, à leitura, ao esboço que eu fiz do capítulo 12. Aqui, lembrando que eu não estou fazendo uma crítica literária, nem uma crítica teológica em absoluto. O desafio aqui eu contei no dia 1º, posso repetir para você se você não viu, e até recomendo que você veja a Oração para Viver e Morrer, do reverendo Caio Fábio de Araújo Filho. Eu vou fazer 50 anos daqui a agora 99 dias, né? Daqui a 98 dias. Então daqui a 98 dias ou 99 dias eu vou fazer 50 anos, então eu quero comemorar esses 50 anos, esses 100 dias que faltam, com 100 dias de leitura de um capítulo bíblico, um capítulo de um livro, e eu quero compartilhar com você. Por que você deve começar pelo capítulo 12? Porque é onde o capítulo 12 fica na quinta parte do livro, a última parte do livro. É interessante porque o Timothy Keller vai construindo as razões pelas quais devemos dar crédito à oração, as razões pelas quais a teologia, existe uma teologia sustentando, não só uma teologia bíblica, mas também uma teologia histórica, que sustenta o exercício da oração. Mas no capítulo 12, ou no capítulo, perdão, eu vou falar hoje do capítulo 14, não é nem 12, eu vou falar do 14. Na quinta parte, que é o capítulo 12, 13 e 14, e tem um excerto que é o 15, que é a conclusão do livro, você é presenteado com um tema da oração na prática. O capítulo que eu vou resumir hoje, o que eu vou fazer um esboço aqui com você, é o capítulo 14, que ele fala sobre lutas. Para introduzir, para você entender um pouquinho do que ele está dizendo, ele começa na quinta parte falando sobre os tipos de oração. E ele pega a oração de Jesus como modelo para essas coisas. E ele diz que existem 3 tipos de oração. Existe a oração de louvor, de confissão e a oração de súplica. Ele utiliza uma figura de linguagem interessante. A oração que vai para cima, a oração que vai para fora e a oração que vai para dentro e a oração que vai para fora, que é a oração de súplica, a oração de louvor para Deus. A oração de confissão é a oração que sai de dentro para fora, aliás, uma oração para dentro, a oração que você vai fazer uma reflexão, auto-reflexão e vai fazer as confissões sobre o pecado, e a oração de súplica é a oração que você ora em favor de você mesmo e também dos seus irmãos e das suas irmãs. Estou com a minha colinha aqui do lado, então todo o tempo você vai me ver virando ali. Vou tentar ver se eu coloco aqui de frente, ver se não atrapalha a minha visão. Não, olha, funcionou, vamos ver se vai dar certo até o final. Mas não vai dar certo porque eu tenho que ler algumas coisinhas aqui. Então melhor deixar aqui pertinho, porque a visão já não é mais 50 anos de idade, né? 50 nas costas. Vamos lá. Quando o Tim Keller fala sobre a oração de súplica, ele introduz essa sua aplicação, que é a oração que é para fora, dizendo mais uma vez, construindo uma lógica em torno da teologia da oração. E aí eu quero citar o Tim Keller. Aspas para ele aqui. A oração tem sido chamada de rebelião contra o status quo maligno do mundo. De fato,
ela é listada como uma arma na guerra espiritual contra as forças das trevas, segundo Efésios 6,12. É bastante natural pedir errado ou não pedir nada em absoluto na oração. Precisamos aprender a pedir e a fazê-lo corretamente. E aqui ele quer dizer que existem duas batalhas que estão acontecendo simultaneamente. Uma é em relação à oração, que é para mudar a situação corrente no mundo, e a outra oração de intercessão por você e pelos seus irmãos. Bom, e aí ele segue, e ele faz uma análise conhecendo a história da oração na vida da igreja. Ele faz uma citação de Calvino, explicando o texto de Tiago, quando diz que um homem comum como eu e como você, por meio da oração, cessou as chuvas, né? Elias, ele fala de Elias, que Elias cessou o período de chuvas e Israel ficou sem chuva durante 3 anos. E ele orou outra vez e voltou a chover. E aí ele diz, então como nós devemos pedir? Nós temos então uma oração que interferiu numa lógica do mundo, uma lógica da história. Tem a oração de Josué, que parou o tempo, temos a oração de Elias e há outras que ele não cita aqui, mas estou citando aqui para você. E ele faz então a seguinte pergunta: como devemos pedir? Como usar este aspecto poderoso da oração? Pegando Elias como exemplo. Temos visto que é possível pedir errado, citando também Tiago: pedi e não recebeis, porque pedis mal. Pedis mal. Pedir errado ou ser tímido demais ao fazê-lo, ou seja, não acreditar no poder da oração e não pedir aquilo que nós temos autorização para pedir. Então, como prosseguir? Creio que o breve catecismo de Westminster, como um bom presbiteriano que o Timothy Keller é, ele faz a citação do catecismo número 98 para explicar. Ele diz: precisamos elevar nossos desejos a Deus, tendo sempre em vista sua sabedoria. O catecismo aborda a questão, e aí ele vai fazer a citação do catecismo de Westminster, que eu não vou fazer aqui. Sigo com uma outra pergunta que ele levanta neste capítulo 14 de Oração Experimentando a Intimidade com Deus, de Vida Nova, editora Vida Nova. Qual o propósito? Existem dois propósitos na oração de petição, segundo Tim Keller. Estamos vendo o equilíbrio necessário entre esses dois propósitos da oração de petição, ou seja, endireitar o mundo, venha o teu reino, tomando a oração de Jesus como modelo, e alinhar o nosso coração a Deus, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. E aí ele faz uma outra pergunta. Então, o que nós devemos pedir em relação a essas duas orações de luta? Com base em exemplos bíblicos, detectamos 3 tipos de petição. Ele diz: a primeira petição, 3 petições, é súplica, queixa e espera. São categorias que se sobrepõem, que não são nitidamente diferenciadas, mas mesmo assim é bom considerar cada uma em separado. E eu convido você a ler o texto do Timothy Keller, porque aqui ele explica que é uma oração de súplica, uma oração de queixa e uma oração de espera baseada no texto bíblico. E aí ele faz uma apresentação do que ele chama oração sem resposta, né? É aqui que a oração é a oração sem resposta de Jesus, que ele diz que argumentou na última análise anterior, a respeito desses 3 tipos de oração. A oração sem resposta é algo que não existe. No entanto, esta é uma compreensível declaração quando feita por pessoas que oraram pedindo a Deus que mantivesse um ente querido com vida e viram mesmo assim a pessoa morrer. E é interessante porque o Timothy Keller está passando por uma situação de tratamento de um câncer. Não sei como anda a situação. Eu o sigo no Twitter e há algum tempo não aparece postagem dele para mim. Vou até buscar para saber. Se você sabe, deixa nos comentários como está a saúde do nosso querido irmão Timothy Keller.
Depois de uma experiência como essa, ou seja, de pedir e Deus não atender, e nós temos muitas na nossa família, é possível que você também tenha na sua, como Deus está ouvindo, como manter a confiança para orar de novo, como crer de verdade que Deus está ouvindo e respondendo às nossas orações. Se ele negou um pedido tão desesperado e sincero, como ter certeza que Deus irá nos atender? E aqui ele cita 3 exemplos de que realmente, muitas vezes, o silêncio de Deus é uma resposta e temos que tomar essa resposta como uma resposta baseada na sua soberania e no seu amor. A primeira, ele conta o exemplo de Davi em 2 Samuel capítulo 12, como consequência da desobediência e pecado de Davi, a criança que Batseba estava esperando de Davi vai morrer, é sentenciada. Natan diz que vai morrer. Natan, Naamã é o que veio da Síria. E aí ele ora, ele jejua e Deus não atende. A criança de fato morre. Jesus ora pedindo para que passe o cálice e diz: não, mas seja feita a tua vontade. E ele tem o seu pedido atendido. E a parábola da viúva, quem se recorda da parábola da viúva? Quando Jesus diz lá em Lucas capítulo 18 que a oração, muitas vezes, o fato da gente orar e estar orando sempre, e às vezes a resposta não vem a contento, ou não vem dentro do tempo que nós achamos que deveria vir, como as irmãs de Lázaro, que esperaram pela recuperação do seu irmão e tiveram que experimentar o luto, e daí então também experimentaram a ressurreição. Ele diz lá em Lucas capítulo 18 que nós devíamos ter o mesmo comportamento daquela viúva que foi ao juiz daquela cidade, que era um juiz de caráter iníquo, um homem infiel, um homem complicado, provavelmente corrupto, e teve o seu pedido atendido. Daí, talvez muita gente venha compreender de forma equivocada, e aqui é uma explicação minha e não do Tim Keller, que a oração que essa viúva faz, ou seja, nesta parábola, o princípio a ser extraído não é insistir no mesmo pedido, porque já ouvimos aqui e entendemos também que podemos pedir coisas que Deus não vai atender, porque estamos pedindo errado. Então não é exercer uma constância no mesmo pedido, mas estar constantemente indo no mesmo lugar, sabendo que o lugar que pode resolver é o trono de Deus. Não é errado suplicar, não é errado pedir, não é errado colocar diante de Deus os seus desejos, mas é muito importante saber que a fonte dos nossos desejos muitas vezes é um coração enganoso, um coração cheio de armadilhas, e muitas vezes também, aqui digo eu, não diz o Tim Keller, não está isso no livro dele, é uma interpretação minha, muitas vezes você tem Mamon como seu auxiliar. Muitas pessoas buscam orientação bíblica aqui no YouTube, buscam conhecer e ter conhecimento bíblico a respeito das coisas, porque querem, de certo modo, agradar a Deus e viver de uma forma muito boa e longa aqui na Terra. Acontece que tem muita gente oferecendo para você uma consultoria equivocada, dizendo o que Deus tem que fazer, como Deus tem que agir, segundo a sua movimentação. Muita gente que diz o tal do jejum, repetir o Pai Nosso muitas vezes, aquela oração repetida, a coaches dizendo que Deus tem o dever de atender os seus desejos como se fosse um avô. Digo e repito para você em nome do Senhor Jesus, a oração não é uma coisa que a gente faz, mas é um lugar onde nós vamos. Muito obrigado por ter dado play. Se você chegou até o final, quero te pedir gentilmente que você não saia sem deixar um joinha, deixe um like, se você não está inscrito, inscreva-se. Se você achou que é interessante isso tudo que você está ouvindo aqui, compartilhe com outras pessoas, deixe um comentário, diz um oi Buja, cheguei até o final, quero ler o livro do Tim Keller. Se você quiser mais informações a respeito desse livro, põe aí no comentário que eu posso te ajudar. Deus te abençoe e te guarde, e a gente volta amanhã, se Deus quiser,
com o dia 3.